hoje, aqui no canal, Marcelo Calero, ele que é diplomata. Marcelo, obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. Nós temos a oratória que é coloquial e a oratória mais formal. No mundo da diplomacia, qual é a importância da boa comunicação? Olha, a gente tem que levar em conta que na diplomacia você fala em nome de todo um país. Então você está se posicionando quando você está falando como diplomata, tem lá uma plaquinha na sua frente escrito Brasil. Escrito Brasil significa que você representa a posição de, como eu falei, do Estado brasileiro, e por essa razão todos os interesses relacionados ao Estado brasileiro naquela negociação de que você esteja participando, por exemplo, estão encarnados na sua pessoa. É uma responsabilidade enorme. Então, assim, qualquer palavra, a diplomacia, na realidade, acaba sendo a ciência da oratória e da comunicação posta em prática no nível máximo com uma grande pressão. Qualquer palavra que você use mal pode significar como a gente costuma dizer, um incidente diplomático. Então você tem que calibrar não apenas a terminologia que você usa, as próprias palavras que você escolhe, como se fosse um bordado, um artesanato, como também você tem que cuidar muito do seu gestual. Você falar de uma forma, falar palavras que sejam mais razoáveis, mais ponderadas, de uma maneira agressiva, destrói a tônica que você quer dar quando você criou o discurso. Então, assim, é uma combinação que tem que ser feita e, claro, o diplomata, nesse momento, ele precisa estar não apenas inspirado, mas muito cônscio do seu posicionamento e da forma como ele fala. É natural, inclusive, que os diplomatas façam um exercício antes, de leitura do discurso ou de tentar ver o momento em que será preciso maior assertividade ou um maior recolhimento, uma demonstração de mais dureza e uma demonstração de maior humildade. Então esse balizamento normalmente ele é feito antes, inclusive, Tão importante quanto o que se fala é como se fala. Sem dúvida alguma, porque a mensagem, e na diplomacia isso é especialmente verdadeiro, porque você está lidando com interesses muito grandes, e de países que, estão ali todos para cuidar dos seus interesses, Então, às vezes países muito grandes também, com interesses muito diversos e muito complexos, perdão. Então, esse cuidado com a mensagem que compõe o que se fala e como se fala é imprescindível na carreira. Você esteve representando o nosso país em quais regiões? Eu já estive no México, foi o único posto em que eu estive, e há uma dificuldade adicional na diplomacia, que é você se expressar numa língua estrangeira. Então eu costumo dizer que você tem que estar muito também a par da maneira como as pessoas se comunicam nos seus países, a maneira como as pessoas tendem a usar o gestual, o que significa um gesto em cada lugar. Isso não vale apenas para países estrangeiros, isso vai para regiões dentro do nosso próprio país. Eu diria, às vezes, regiões da nossa própria cidade. A maneira como você fala alguma coisa, o que você fala, pode variar a interpretação que é dada conforme o lugar que você esteja, numa mesma cidade às vezes, Então, em relação a países, isso é ainda mais verdadeiro. Estou aqui conversando com o Marcelo Calero, ele que é diplomata. Posso bater um papo agora com o Marcelo? Pode, claro, ser? Pode. Marcelo, nós nos lembramos, foi ministro da Cultura e teve aquele incidente com o Gedel. Relembra um pouquinho o que foi aquele episódio? Na verdade, o episódio se referiu muito a... Eu sempre falo que havia dois lados ali muito claros, o lado da lei e o lado do interesse privado em detrimento do interesse público, E eu acho que um dos papéis do servidor de carreira é se posicionar sempre, como eu sou, é se posicionar sempre ao lado da lei. Então não importa se há um político X ou Y, como houve no meu caso, vários, inclusive o próprio presidente, determinando que você faça algo de errado. Se você está do lado da lei, você sempre está com o seu coração, com a sua consciência tranquila, com o seu sono tranquilo. Então o que claramente aconteceu ali foi que queriam que eu favorecesse o Gedel, permitindo que ele construísse um prédio, que depois, inclusive, se descobriu que o prédio era objeto, ele servia para lavar dinheiro do Gedel.
Então a questão é a seguinte, se você segue a lei, você sempre está numa posição confortável. O que o Marcelo fez? Na hora ele se recusou, pediu mesmo para sair do ministério, Exato. não aceitou a pressão. E agora nós estamos vendo, você esteve como ministro, e nós estamos vendo casos e mais casos. O Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito. Agora a gente precisa ter consciência de que enquanto o cidadão comum, o cidadão que batalha, o cidadão que estuda para um concurso, o cidadão que pega ônibus, que pega metrô, que vai ao supermercado, que é conectado com a realidade, enquanto esse cidadão não participar da política, o Brasil não vai ter jeito. Então, e participar da política, veja, não significa ser candidato. Não. Significa você falar sobre política, você apoiar candidatos que vocês vejam que sejam exemplos, você falar sobre política com os amigos, com a família, você se preocupar com esse assunto e não achar aquela coisa assim, é tudo igual. Não, gente, não é tudo igual. É por achar assim que a gente chegou nesse nível. A gente tem que votar melhor, a gente tem que conversar sobre política e a gente tem que entender o nosso papel nessa história toda. Aí sim o Brasil vai ter jeito. O Brasil tem jeito, mas depende da nossa participação. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você. Um abraço. Um abraço grande. Marcelo, galera. Um abraço, gente. Obrigado.